Paz, igreja, bom dia. Estou muito feliz de estar aqui hoje. É importante falar de Deus, falar da família, falar do amor de Deus. E no dia da Páscoa é um dia mais importante, né? Eu pensei muitas coisas aqui, fiz um roteiro, só que eu vou mudar um pouquinho, porque Deus tocou no meu coração para alterar um pouco e eu tenho que alterar. Eu tenho que alterar. Eu vou começar lendo um versículo de 1 João, de 4... 1 João, não, desculpa. João 4, de 10 a 12. Nisto consiste o amor. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor em nós é aperfeiçoado. Eu alterei um pouco porque eu me sinto muito amado por Deus, sabe? Eu acho que tudo que Deus fez pela minha vida, eu acho que é incalculável, não dá para falar aqui. Eu acho que eu tive a felicidade de encontrar uma família maravilhosa, minha esposa, meus 3 filhos que eu tenho aqui, mais os meus 2 filhos que moram em Peruíbe, que também a gente trabalha junto. Então, um pai que tem 5 filhos, acho que tem muito amor, né? Recebe muita coisa, mas também é muita responsabilidade. Mas esse é o começo, mas eu queria falar mais. Falar mais porque a importância nossa, quando a gente fala amar a Deus, amar ao próximo. Muitas vezes a gente ama o próximo, às vezes quando a gente ama um amigo, mas quem está dentro da nossa casa, a gente não tem muita paciência. Os nossos filhos, na hora que está brincando, a gente não tem paciência em tirar um tempo e prestar atenção naquela brincadeira que pode estar trazendo tanta informação que a gente não faz ideia. E como marca para a criança esse tempo que a gente dedica a ela. E como é importante para a esposa, quando você escuta ela, você dedica alguma coisa do seu tempo, desde quando você está cansado, você faz alguma coisa por ela. Isso acaba trazendo uma união na família e no casal. Essa união agrada a Deus. A gente só consegue agradar a Deus se nós, em verdade, estivermos com amor em nossa família, e assim a gente pode mostrar amor com nossos irmãos. Eu tive momentos muito difíceis agora, né? Essa semana o meu pai estava internado na UTI, né? Eu recebi a ligação no trabalho. Aí eu conversei com a minha esposa, eu estava pensando o que eu vou fazer, eu pensei, vou pegar alguns dias para ir visitá-lo. Aí no dia seguinte, antes de eu tentar resolver alguma coisa, eu recebi a ligação que ele havia falecido. Ele não resistiu, né? Ele já estava com 92 anos e com várias complicações. Infelizmente, ele teve que fazer uma operação de urgência, não houve a possibilidade de ele resistir. Depois eu consegui, eu viajei para Fortaleza, né, no mesmo dia, correndo para chegar a tempo para o sepultamento. Eu sabia que ali não era mais meu pai, era só um corpo, né? Mas a minha madrasta que estava lá, que estava sofrendo, que um cuidava do outro, né, há mais de 40 anos, eu sabia que ela estava sofrendo e eu queria pelo menos dar esse conforto para ela, né?
mesmo eu não sou bom com as palavras, eu acho que de repente eu até sou meio calado, mas pelo menos dar um abraço, né? Estar presente. Isso eu fiz. O meu pai teve muitos problemas, né? Porque meu pai ele viajava muito e ele não era um pai muito presente. Mas, como eu falo, os pequenos momentos marcam. Me guarda na minha mente. Um dia eu estava jogando bola sozinho, tinha uns 12 anos, e o meu pai foi lá jogar bola comigo. Desculpa. Engraçado que eu não sou de chorar. É verdade. A Luciana fala assim que eu não choro. Mas eu choro. E tem hora que eu tento segurar, mas não consigo. E isso marcou, né? Marcou e marcou muito bom, porque até hoje eu não esqueci daquilo. E eu sempre fui grato pelo meu pai, por pequenos momentos, ele demonstrou um amor que tinha por mim. E eu sempre amei ele. Eu queria estar lá antes, mas Deus não permitiu, Deus não quis. Mas a vida é assim, a gente tem que entender e tocar em frente. Eu penso que eu mudei tudo. Mudei tudo. E muitas coisas foi marcante porque com a minha mãe também foi algo. Como a minha mãe faleceu faz muito tempo, foi lá em 96. Eu tinha acabado de me separar do primeiro relacionamento que eu tive. E eu fui morar com a minha mãe. Mas pouco tempo que eu estava morando com a minha mãe, ela sofreu um acidente e acabou falecendo, né, que ela foi atropelada. Mas pelo menos eu pude ter a oportunidade de ter alguns momentos com ela. Então, esses momentos também marcaram. Então, o que eu quero falar, que está bem diferente do que eu ia falar aqui, eu estudei tanto, preparei tanto, mas acho que para a glória de Deus que eu estou aqui, não é para mim mesmo. Então, o tempo que a gente dedica à nossa família, não é só o tempo, né, em quantidade, mas em qualidade. Eu trabalho de tarde e de noite, né? Eu vou dar mais alguns exemplos, né, que acho que é importante. Eu trabalho de tarde e de noite, e muitas vezes eu chego em casa, meus filhos estão dormindo já. E houve uma troca, consegui fazer uma troca em uns 2 dias, que eu trabalhei de manhã e tarde. E eu cheguei em casa, meus filhos acordados, e eu pude ter mais tempo com eles, conversar com a minha esposa mais tempo. Mas foi algo tão grandioso, aquele momento. Eu sei que nem sempre dá para você isso, mas quando dá, a gente tem que aproveitar. E aproveitar ao máximo, porque a coisa mais preciosa que a gente tem é o tempo. E o nosso tempo, a gente dedicar com amor, a gente está glorificando a Deus, glorificando a Cristo.